Olá, minha gente, seja bem-vindo ao nosso programa Sobre Elas. E olha, hoje a gente vai conversar com a menina não, mulher, né, que ficou conhecida como Menina da Enxada, mas hoje a gente não vai tratar aqui sobre esse passado dela não, tá bom? Nós vamos falar sobre o presente, as mudanças que aconteceram na vida da jornalista e assistente social Cauane Souza. Cauane, seja bem-vinda. Quanto tempo? Literalmente, né? Literalmente. Obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, né? Sempre a gente andando junta em todos os projetos, sempre fazendo programas comigo, né? É uma honra. Vamos explicar esse negócio direito. Fazendo programa junto, viu? Programa de TV, programa da internet. Cauane, mas assim, você que ficou conhecida como a Menina da Enxada, aquela mulher independente que tinha vários planos, que eu sei, né, que era de ganhar o mundo aí, fazer vários projetos, mas de repente sua vida, seus planos, os planos que você tinha feito, alguns teve que ficar guardado, arquivado, porque algo inusitado aconteceu na sua vida. Então compartilha aqui com a gente. Simplesmente aconteceu o que eu não queria, né? Não queria de jeito nenhum, morria de medo. A minha vida toda era sonhando e acordava chorando desesperada porque eu não queria ser mãe. E aí de repente aconteceu, eu fiquei grávida e mudou tudo na minha vida, né? Como a gente, hoje o assunto é propício, né? A gente vai falar sobre maternidade e para mim a maternidade fez uma reviravolta literalmente na minha vida. Eu acho que não é só na minha vida, mas na vida de todas as mulheres. Quando a gente se torna mãe, tudo se transforma, né? Então, todos os outros planos que a gente tem que guardar para posteriormente seguir e continuar, porque realmente é uma mudança radical. E eu lembro, viu, gente, que Cauane sempre falava isso, que a gente tem uma intimidade, né? Chamo ela de filha, não porque eu tenho idade, só por consideração mesmo. E Cauane sempre falava que não queria ser mãe, apesar dela ter esse lado carinhoso, de gostar de criança, de brincar, de ter essa conexão, mas ela dizia sempre que não queria ser mãe. Sim. E eu lembro bem, Cauane, no celular comigo, eu preciso conversar com você urgente, gente. Quando eu olho Cauane se tremendo, não quero ser mãe, eu tô grávida, eu não quero ser. Mas e aí, Cauane, como foi o momento que você teve que realmente encarar a nova vida, a nova fase? Foi muito difícil, né? Não foi fácil. Eu acho assim que foi um processo muito doloroso, porque nos 3 primeiros meses de gravidez eu não queria aceitar, eu não aceitava ser mãe por vários motivos, né? Porque minha vida estava começando digamos assim, a correr da forma que eu queria, já tinha acontecido algumas mudanças e eu estava começando a me adaptar à nova realidade e vivendo, já estava trabalhando, já estava do jeito que eu queria, mas aí de repente engravidei. Então foi um baque muito forte, foi enorme, na realidade, para me adaptar, eu digo assim, me adaptar entre aspas, né? Porque até hoje eu não me adaptei. Depois de um ano, né? Quer dizer, que você olha pra menina, você olha pra menina e o que é que você sente quando você olha pra a linda Liz? Juntando a gravidez e depois que tive ela, né? Já faz quase um ano. E olhando pra ela, pra mim, os pais ainda vêm pegar ela. Eles me deixaram por algum mãe tempo. É essa? Jesus tenha misericórdia de Liz. Deixaram ali por algum tempo, acho que é sobrinha, filho de uma amiga, mas na realidade sempre, quando eu lembro, eu disse, não, é minha. Então assim, é uma coisa que eu ainda estou me adaptando. Ela só tem 2 meses, mas muitas coisas já aconteceram no processo de gestação até agora. E todos os dias é um aprendizado. Eu digo assim, eu aprendi muito com a maternidade e também estudei muito, porque não é fácil. O início da gravidez, as descobertas depois que a gente torna-se mãe, é muitas coisas. Então, eu estudei muito e eu sempre digo, a maternidade é um aprendizado, é uma surpresa todos os dias. Todos os dias tem um aprendizado novo. E eu acho que isso é que é interessante nessa sua mudança e nesse seu comportamento diante da mudança, porque é natural que muitas mulheres não aceitem de forma
por exemplo, eu sonhava em ser mãe, eu queria. Quando eu chorei, eu lembro que quando eu fui receber o exame, fiquei lá 1 hora esperando. Quando eu recebi que estava lá positivo, eu comecei a chorar e chega a mulher e faz assim: ai, não fica assim não, criança é uma bênção. As mulheres, eu estou chorando, é de felicidade. E eu sei que para algumas mulheres são difíceis, como foi para você. Mas o que eu acho interessante nesse seu momento é que você não ficou rejeitando a sua filha. Pelo contrário, você sabia que você precisava aprender talvez muito mais do que aquela que sonhava em ter uma filha. Quem acompanha a Cauane Souza nas redes sociais, no Instagram, ela estava sempre postando e a gente via que você estava buscando esse conhecimento. E por mais que você brinque, e é um pouquinho de verdade, eu não sei, pode ser que eu estou esperando a mãe vir buscar os pais, mas a gente vê que você se dedica e que você está sendo sim uma mãe muito boa. E eu acho que outra coisa que é positiva nessa sua fase, Cauane, é o apoio do pai da Liz. Com certeza. Né? Que foi inusitado, né? Foi totalmente uma grande diferença na minha vida. Assim, porque desde o início, quando eu não queria, ele que me fez aceitar a criança, né? Ele também tinha passado por uma perda muito grande da filha dele. E isso também me pôs no meu lugar. Nossa, o cara perdeu uma filha e eu não estou querendo uma filha. Eu tive essa oportunidade, então deu para fazer aquele choque, né? E ele sempre foi um paizão. Eu muitas vezes digo para todo mundo, eu recentemente fui palestrar sobre maternidade e eu disse para as mamães, né? Eu considero ele mais uma mãe do que eu, porque ele foi, no primeiro mês, ele foi essencial. Eu não me mexia, por causa que eu estava cirurgiada, que é outro processo muito doloroso. E aí, ele que fazia tudo. Ele trocava fralda, eu mal pegava na menina, só pegava na menina para amamentar. O restante era com ele fazia tudo. Então, isso foi de grande importância para mim e isso já deve dar lição para outras pessoas, né? Para as mamães, tem que cobrar dos papais, né? Porque muitas vezes os pais não querem, dizem, não é cor para homem, não sei o quê, não sei, não tem um jeito. Mas ele também não tinha, assim, ele dizia que não sabia pegar, que não sabia trocar a fralda, mas ele fez tudo com muito carinho, muito amor. E foi um aprendizado mútuo. Então, assim, a maternidade, para mim, realmente me trouxe várias coisas de uma vez só, entendeu? E quando você quer ter um filho, como a gente já falou aqui com algumas mulheres, vem aquele pensamento, e a hora do nascimento, né? Então, algumas já vão se planejando, eu quero cesárea. A gente escuta poucas mulheres nos dias de hoje dizendo que quer ter um parto normal. E um parto normal, me corrija que você está mais dentro do assunto do que eu, tem aquele processo que pode ter o corte, né, para facilitar a saída do bebê. Aí esta moça, como a gente costuma dizer por aí, que ela é estranha, ela não queria a gravidez, ela não desejava ser mãe, mas quando ela se viu ali prenha, vamos dizer assim, prenha mesmo. Eu quero parto natural. Natural o quê? Vai vir na hora que a criança quiser, sem interferência médica, sem corte, sem nada. E eu acompanhei essa moça 2 dias, quase 2 noites, não foi? Ela lá sofrendo tentando ter o parto natural, mas na hora não deu certo, né, Cauane? Fale pra gente essa experiência. Assim que eu engravidei, eu busquei informações, né? E eu, como gosto das coisas assim, da forma que Deus deixou, eu já queria de cara, eu fui pesquisar e vi sobre o parto humanizado, né? E aí então, essa fase foi um processo longo, porque eu tinha que me adaptar a essa realidade. Eu queria muito ter um parto humanizado, de forma consciente, né? De forma natural, realmente, na hora que ela quisesse. E também queria que fosse da melhor maneira. Se eu pudesse, eu tinha tido em casa, né? Mas aí o processo foi muito longo, eu fui estudando durante toda a gravidez e fazendo de tudo para que isso acontecesse, né? Tipo assim, porque às vezes a gente estudando dá para ver que caminhando, fazendo exercício, uma coisa e outra, ajuda nesse processo do parto natural. E quando eu cheguei, no exato momento desse parto, porque a bolsa
rompeu, né? E eu tive, na realidade, o trabalho de parto foram 4 dias. A bolsa rompeu, eu passei um dia todo em casa. Aí no segundo dia eu fui para a maternidade e passei mais 2 dias na maternidade. Esse processo foi longo. Eu estava preparada para uma possível cirurgia, Mas, porque a gente tem que se preparar para as duas coisas, porque pode acontecer qualquer coisa, né? Mas eu sempre quis o natural. Então eu lutei muito, foram 2 dias de luta realmente, sentindo as contrações, esperando evoluir. Cheguei até os 8 centímetros, mas não passou disso. E aí, de repente, teve mecônio, né? Que chama o cocô da bebê. Quando estourou a bolsa, estava lá, ela fez cocô e tinha que fazer a cirurgia imediata. Para ali, meu mundo caiu, entendeu? Naquele momento, foi um desespero total, porque realmente eu queria ter esse contato, porque eu assisti milhões de vídeos e me emocionava vendo a mãe na hora que o filho nasce, pegar ele nu, a mãe nua também, dar de mamar, abraçar no colo, ver como é que está. Então esse contato pele a pele era uma coisa que eu queria muito. Então foi tudo, digamos assim, acabou todo esse plano, né, e fomos para o plano da cirurgia. Mas foi muito doloroso, porque realmente eu tinha esse sonho. E eu digo a você, a mãe que não queria ter nenhum filho, hoje eu já digo assim, talvez eu queira outro só para tentar passar pelo processo do parto. Porque eu acho que é uma coisa que quando a pessoa se torna mãe, eu acho que é algo que é uma experiência única que a pessoa tem que passar. E é muito difícil, entendeu? Não é fácil porque a maioria das pessoas pregam. A maioria das pessoas, a medicina mesmo prega a cirurgia. Então, quando uma pessoa quer ter normal, às vezes é até estranho. Você chega para uma pessoa e diz assim, não, eu quero ter normal. E você é louca? Devia chamar de louca as mulheres que queriam tá normal aqui e ir para a cirurgia do nada, né? Mas é o contrário. Até porque tornou-se algo totalmente, digamos, diferente, né? Nos dias de hoje, antigamente as mulheres pariam 15, 20 filhos e era tudo natural, tudo normal. Eu passei pela experiência do parto normal. É doloroso? É. Mas você que passou pela cesariana e algumas outras mulheres também compartilharam comigo, também tem esses momentos de dores. Eu defendo que o parto tem que ser o melhor para a criança e para a mãe. Tem partos que são normais, que eu digo que são anormais. Anormais, é né? verdade. Que há um sofrimento muito grande, tanto para a mãe como também para a criança. Porque então, se desrespeita, né? Não tem o respeito com a mulher. Se tiver o respeito, se tiver a humanização, se torna um parto bom. Mas às vezes não acontece, né? Aí é o que dificulta. Exatamente. Por mais difícil que tenha sido para você aceitar, né? Mesmo que você tenha se planejado, não, pode ser que a gente vá para a cirurgia. Mas claro que foi uma frustração. E eu lembro que naquela hora quando eu soube que estava ali na maternidade com você, vai ser cesárea. Nossa, eu tive vontade de chorar, porque eu sabia o quanto ela tinha lutado, o quanto ela tinha se preparado para que fosse de forma humanizada, né? Eu falei natural, não sei se está... É a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas eu acredito, e eu queria que você compartilhasse aqui com a gente também a importância da doula nesse momento, até para que você encarasse da melhor forma a cirurgia. Para mim, a profissional doula, eu conheci quando já estava com o 3º para o 4º mês, né? Eu não conhecia e fui convidada para fazer uma participação especial numa reportagem. E aí, quando eu conheci essa profissional, eu fui procurar saber o que era e eu vi a importância que é, porque a doula, ela tem o papel de ajudar da melhor forma, principalmente psicologicamente, no processo do parto, né, do trabalho de parto. E aí a doula, eu contratei Judita, ela se tornou amiga, e eu digo que o trabalho dela é impagável, porque em todo o tempo ela estava ao meu lado, me ajudando, me fazendo acreditar que eu iria conseguir. E isso fez toda a diferença na minha vida e fez toda a diferença naquela hora, naquele exato momento que eu tanto queria que acontecesse o parto natural. E Cauane, e o processo de amamentar, que também algumas mulheres não chegam nem a amamentar, ficam com aquele receio, o peito vai cair, ou meu leite é fraco, não está alimentando. Você está dando de mamar. Como foi para você essa sensação? Você que não queria ser mãe.
Olha, pra mim os 3 primeiros dias foi um processo doloroso, a sensação era que o peito ia realmente cair, porque eu prefiro ter 1000 contrações, eu sempre digo isso, as dores do parto que eu tive até os 8 centímetros foram muito mais tranquilas do que a dor que eu senti na hora de amamentar. Foi muito difícil, foi muito complicado e para tentar chegar ao momento de dizer assim, passou a dor e agora não dói mais, foi muito, muito, muito complicado. Eu quase que desistia. E tem muitas mamães que desistem mesmo, porque o peito fere, o peito começa a sair pus, o bico só falta cair realmente, né? E aí não dá para aumentar mais. Mas é um processo muito doloroso. Agora, no momento que passa todas aquelas dores, aí pronto, é tranquilo. É uma novidade diferente e eu acho assim que é um contato muito importante, tanto para o bebê como para a mãe, porque a gente sempre está ligado, né? É uma ligação muito forte, a amamentação, sem falar que é vida para a criança, né? Super saudável. Eu agora estou passando por processo de trabalhar como eu vou fazer para quando começar a voltar ao trabalho, né? Porque eu já vou voltar ao trabalho daqui uns 2 meses. E aí eu tenho que dá aquela certa pena, né? Não vai poder amamentar. E também eu já estou trabalhando do outro lado, de tirar o leite, que já é outro processo muito doloroso também. Eu estava tentando esses dias e, tipo, para fazer o banco de leite para deixar para ela, quando eu for trabalhar, precisa de muito leite. E eu não conseguia tirar. Tentando tirar, tirava poucas ml e é muito doloroso também. 1000 vezes também a dor da amamentação no início. Então, assim, a mãe todos os dias se movendo, se movimentando, passando por vários processos para poder chegar e fazer algo bom para o seu filho. Infelizmente, é algo que é sofredor. Eu digo assim, muitas vezes as pessoas pregam a maternidade como um romantismo, mas não é. Eu sempre digo, eu amo minha filha, mas ser mãe é muito difícil, é muito sofrimento para uma pessoa só. Eu acho que a mãe devia ter o salário maior do mundo, ter uns 20 mil reais só para ser mãe. Quando dissesse assim, eu virei mãe, me tornei mãe, pronto, já está garantido seu salário pro resto da vida. Eu, desde que o meu nasceu, né, eu tenho anotado tudo que eu tenho gastado com ele, para quando ele ter um salário muito bom no futuro, viu, Petros? Se ele está aqui, está nos escutando, ele prestar conta comigo depois. Não tem salário que pague. Uma vez a gente no supermercado, aí Petros querendo comprar várias guloseimas, né? Aí eu peguei, fiz questão de passar antes para ele ver o valor. Eu disse, vá anotando, porque isso aqui depois você vai ter que me pagar. E eu lembro que ele pequenininho olhou e disse, ai. Já preocupado com a dívida. Mas é isso. E Cauane, voltando só um pouquinho aqui, que eu queria enfatizar, eu acho que hoje, essa história aqui, esse nosso bate-papo fala muito sobre querer ser mãe ou não, né? Sonhar. Eu lembro que você compartilhou comigo algumas vezes e me batia o receio, foi por isso que eu fiquei tensa e quis ficar lá até saber que a Liz tinha nascido. O fato de no início você ter dito para você muitas vezes, eu não quero ser mãe. Mas quando você viu, eu fico até arrepiada, mas quando você viu que não tinha como mudar isso na sua vida, eu lembro que você uma vez, conversando comigo, disse, me bate um medo de como ela vai vir. Né, de como ela vai vir, e eu me senti culpada por não ter querido ela. Quando você viu a Liz pela primeira vez, né, aquele chorinho que a gente escutou lá, que fizeram aquele vídeo, como foi esse momento de saber que ela estava bem? Na realidade, no eu momento... tive que fazer ela chorar, né? Pois é. Na realidade, no momento que ela nasceu, eu não tive muita emoção, porque eu estava muito abalada ainda por conta que eu queria ter um parto normal. Mas a emoção veio depois de umas 12 horas depois que eu já fui para o alojamento conjunto e que eu vi que ela era perfeita, né? Que estava tudo bem, porque nesse período eu não olhei muito, eu não prestei muita atenção, porque a cirurgia é algo que é muito doloroso e também é algo surreal. Para mim foi uma coisa muito ruim, entendeu? E aí eu não tive o tempo de olhar, de ver direito como ela era, de amamentar e tudo. Na hora que eu vi, quando cheguei lá no alojamento conjunto, que eu vi que ela era perfeita e que estava tudo bem, aí realmente caiu a ficha, né? Eu chorei muito,
Porque eu também assim, até hoje, entendeu? Se acontece alguma coisa com ela, tipo, ela fica doente, sofre alguma coisa, eu tenho medo e fico dizendo, meu Deus, será que é porque eu não queria, entendeu? Eu fico imaginando sempre, às vezes a gente se culpa porque eu acho assim que a maternidade é uma coisa que a gente nunca acha que é bom, né? A gente sempre quer melhorar, sempre quer fazer o melhor. E apesar de todas essas coisas que eu disse que a maternidade traz, que é sofredor mesmo, a gente que tem que se doar, é um amor que não existe, é diferente. A gente só entende quando é mãe, né? E às vezes eu escutava muito mãe dizer, você só vai entender quando for um dia mãe. E eu escutava muitas pessoas falarem, é um amor diferente, é um amor incondicional, é um amor não sei o quê. É e eu digo, meu Deus, que amor é esse? Que amor é isso? Que amor é esse? Só que na hora que a gente se torna mãe, a gente vê que é um amor diferente de todos os outros que a gente sentiu na vida. E é muito maravilhoso. É isso que nos torna fortes e mais em querer ser melhor cada dia. Para terminar aqui, eu queria só dizer a você, né, como sua mãe, primeiro que essa mania da gente de sentir o que a outra sente, isso já está passando do controle, né? Que esse sentimento de culpa sou eu que carrego por quase tudo na vida. Viu? Você é aquela que as coisas acontecem e, vixe, nem me lembro mais, nem estou mais sentindo. Agora eu estou se tornando desse jeito também. Mas esse processo, seja... como eu disse, como aquela mãe como eu que desejei ter meu filho, essa questão de se sentir culpada por muitas coisas, eu estou acertando ou não, isso é natural, acontece com todas as mães. Você que está nos assistindo aí, com certeza que é mãe, concorda com o que eu estou falando aqui. Mas eu queria terminar dizendo que você está de parabéns, né? E que Tô surpreendendo muita gente, viu? Tá cuidando da Liz direitinho, da minha netinha direitinho. E eu só desejo que a Liz, eu acho que ela já veio acrescentando muitas coisas boas, muitas conquistas que você tem conseguido junto com a Liz e com o Ítalo, né? E que Deus continue abençoando a vida de vocês. Parece que eu vou ser avó de novo, já tá planejando. Deixa eu crescer mais um pouquinho, porque senão eu vou ficar muito Vai então é isso. De neto. Cauane, a gente tinha que conversar aqui. Cauane, como eu falei, não sei se falei nesse vídeo, mas em outro. Cauane está conosco nesse projeto, não poderia ser diferente. Tudo que eu penso em fazer na vida, ela tem que estar junto comigo. A gente tem essa sintonia muito boa, né, de trabalho, de vida no dia a dia. E Cauane é a nossa produtora aqui do nosso programa Sobre Elas, certo? E também vai estar conosco sempre aí. É ela quem vai estar postando, né, alimentando as nossas redes sociais. Nós agradecemos por você compartilhar essa experiência. Acredito que você que nos assistiu vai poder ajudar. Você que de repente se viu mãe, né, e está aí, como eu vou lidar com essa mudança, que você possa ter visto a história aqui de Cauane e saber que as coisas mudam, mas elas não precisam ser tristes, angustiantes por toda a vida. A gente tem que se adaptar às mudanças e ser feliz com elas. Nós vamos ficar por aqui. Eu queria chamar minha netinha aí, por favor. Traga aí ela. Calídia, traga aí ela. Nós vamos terminar assim com ela chorando aqui mesmo, né? Abusada, para aprender desde cedo o que é uma TV, o que é participar de um programa. Não pode levantar, Cauane. Chega, bebê de vovó. Olha só aqui que coisa mais linda. Viu? Que vai participar aqui do programa. Não participou desde o início, né? Porque sabe como é. Estrela, às vezes tem seus abusos, né? Chora suas exigências. Tá aqui, ó, chorando. Né, bebê? Mas tinha que participar aqui do final dessa gravação. Então, fiquem com Deus e continuem nos seguindo aí nas nossas redes sociais, que vamos estar sempre trazendo para você muitas histórias de vida, muitas dicas bacanas para você que é mulher, assim como eu, assim como Cauane Souza. Até mais!